Valendo para você mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Hoje, com certeza, abrimos espaço para uma parte bonita da história de Orlândia. Convidei aqui dois irmãos muito conhecidos, cartorários conhecidos aqui na cidade, que naturalmente, através das suas famílias, participaram ativamente da vida de Orlândia. Vocês estão vendo no vídeo, aqui do meu lado esquerdo, primeiramente, o Ronaldo e o Roberto, né, da família que tem uma participação, Rodrigues, né, que participou, e Machado também, filhos do saudoso senhor Joaquim Machado e da dona Lourdes. Eu gostaria de dizer primeiro, Ronaldo, da satisfação de recebê-lo aqui conosco. Da mesma forma, eu estou à vontade de falar consigo e para ver o que eu posso trazer de bom nessa oportunidade. Muito bem. Roberto, seja bem-vindo, compadre. Obrigado pela presença. Certo? Tá. Todo mundo conhece aqui em Orlândia o cartório do Ronaldo, do Roberto, da Rosilda. São os três irmãos do conjunto de 7 filhos do seu Joaquim e da dona Lourdes, é isso? Correto. Roberto, lembre agora o nome dos 7, o dos seus 6 irmãos. Pois não. Mais velha, Rosane, mora em Ribeirão Preto. O segundo filho, Ronaldo. O terceiro filho, Romero, que faleceu o ano passado. O quarto, o Dr. Rossini, sim, médico em Franca. Quinto, a Rosélia Machado Perche, mora aqui em Orlândia. Sexto, eu, Roberto. E sétimo, a Rosilda. A Rosilda é a caçula, portanto. Tá. Infelizmente, apenas um irmão falecido, né? Infelizmente. Que era engenheiro, né? Engenheiro na Sabesp. Muito bom. Agora... Os 7 nascidos e criados em Orlândia. Todos em Orlândia. Todos em Orlândia. Atesta realmente essa vinculação que essa família, Rodrigues Machado, tem com a cidade de Orlândia. Eu gostaria primeiro, as pessoas muitas vezes não sabem da história, e vocês vão perceber que há um envolvimento de famílias que a gente nunca imaginava que tem parentesco, justamente desse núcleo formado por essas duas famílias que nós estamos prestando homenagem hoje. Inicialmente, Ronaldo, quando é que o seu Joaquim, seu pai e a dona Lourdes chegaram? E quando se conheceram os dois? Eles se conheceram aqui em Orlândia, tá? Noivaram, tudo aqui. Isso data de 100 anos, acredito eu. E o seu pai chegou vindo de onde aqui? Papai veio de Varginha. Em Minas Gerais, no sul de Minas. Isso em torno de 1920, uns quebrados. E por que esse pessoal de Varginha veio para cá, Roberto, da família? Quem chegou primeiro aí? Na época, quem veio primeiro foi o padrinho Teotônio. Miguel de Melo. Teotônio Miguel de Melo. E junto com a família dele, o papai veio. Veio junto porque tinha muita amizade com o tio Jorge, que veio a casar-se com uma tia minha também. Então, era um irmão de criação, casado com 2 irmãs, né? E eles vieram para cá justamente com o projeto de alavancar a vida de cada um. Primeiro o percussor, já foi dito. O seu Joaquim, o seu pai, Ronaldo, veio já em que etapa? Veio o primeiro parente e depois ele veio na sequência, é isso? Sim, acredito que sim. E nesse meio tempo da vinda dele, ele chegou a trabalhar em São Paulo. Foi junto com o tio Jorge, que estava estudando, fazendo direito lá. E em seguida ele passou a ser chamado para trabalhar no cartório com o padre Teotônio. Foi quando ele veio para cá. E uma coisa que nos chama a atenção, no caso específico, houve até um familiar de vocês que chegou a ser prefeito na cidade. Explica isso. Ou que teve uma participação política, Roberto. Não, o prefeito da cidade, Nestor Rosa Martins, que convidou o padrinho Teotônio para pegar um cartório. Foi através desse prefeito. Através dele. Que veio que eles vieram para cá. Era parente deles, moravam no Rio de Janeiro,
são do Rio de Janeiro, e ele apareceu aqui e fez o projeto da cidade, das Planejamento ruas, da o própria cidade. planejamento, Perfeito, é ele que isso mesmo. fez isso. Tanto é que existe até hoje a Praça Rosa Martins. Rosa Martins. Levou o nome dele. E nessa Foi quando ele chamou o Quadrante Otônio para vir aqui assumir o cartório, tá? E como é que era a denominação do cartório? Quer dizer, quem fazia a designação de quem seria o responsável pelo cartório? Naquela época, era uma nomeação política? Como é que funcionava? Política assinada pelo juiz titular que estivesse presente, que naquela época não era nem de Orlândia. Orlândia pertencia a Nuporanga, tá? Então tomou parte nessa situação o juiz de Nuporanga. É bastante interessante a gente lembrar que nós, numa escala, nós temos Batatais é mãe de Nuporanga, Nuporanga é mãe de Orlândia. É assim que funciona, até pela própria antiguidade. Essa é a história, né, consolidada nesse aspecto. E é importante que a gente estabeleça qual é a função de um cartório. É claro, eu sou advogado, eu conheço isso, mas naturalmente aqueles que não militam na área, é importante que a gente diga a diferença. A função de um cartório, Ronaldo, é dar caráter oficial aos documentos? Para sintetizar, qual é a função de um cartório? Sem dúvida, é para dar essa situação. Mas essa nomenclatura é dividida. São vários cartórios, 2, 3, cada um tomando parte no sentido de organizar um setor. Quando a gente ouve, por exemplo, um gancho bom que você me deu, cartório de registro, cartório de notas, cartório de protesto, correto. Qual é a diferença entre eles? Por exemplo, o cartório de registro, qual é a função dele? O registro. Registro civil é nascimento, óbito, isso tudo. Casamento. O casamento. E o registro de imóveis é o registrador do patrimônio das pessoas que adquirem imóveis no local. E agora, e da parte de protesto, de títulos, também está no pacote de qual desses perfis aí dos cartórios? Esse cartório de protesto, bom, em Orlândia eu vou dizer que em Orlândia ele pertencia ao registro de imóveis. E 15 anos atrás, ele foi incorporado ao tabelionato de Orlândia, que era eu o titular. Aí nesse caso, a corregedoria, o tribunal, passou o cartório de protesto que estava vinculado ao registro de imóveis, passou para o tabelionato, porque isso aí estava errado há mais de 100 anos. Já devia ter Fizeram sido. uma correção, então. Porque no protesto, é tabelião de protesto. Perfeito. Certo? No cartório de notas, é tabelião de notas. Certo? E registro oficial do registro civil, oficial do registro de imóveis. Agora, nesse contexto, para a gente fazer um passeio pela história, para continuar contextualizando todos esses profissionais que atuaram. Se a gente pegar, por exemplo, uma figura conhecida, é o menininho, Haroldo Jader Morandini, já falecido. Certo. Esse era um especialista na mente de todo mundo que registrava, cartório de registro. Sim. Quem que antecedeu o menininho, o Haroldo? O senhor Ivan Oliva. Ivan Oliva. E antes do senhor Ivan Oliva, o Arthur Oliva. Esse também conhecido, nome até de escola, e também atuou na militância política dentro da cidade. Sim. Então, esse é o caso. Então, na parte de registro, essa situação. No registro de imóveis. Né? Registro de imóveis. Nos outros segmentos, Ronaldo, quais seriam os antecessores que tiveram e fizeram a movimentação aqui em Orlândia antes de vocês, por exemplo? Do cartório que vocês começaram a atuar. Quando eu era garoto, o oficial era Valdomiro de Almeida. Valdomiro de Almeida. Valdomiro de Almeida. Registro civil. Registro civil. Depois dele, ficou interino o Wilson José Roberto. Esse sou o Wilson, eu lembro. Irso, né? E depois
depois o seu Oswaldo Cerosi veio a Valparaíso E assumiu. e assumiu o Assumiu cartório. essa parte. Agora, E na época, eram 2 tabelionatos. Um que trabalhou demais no primeiro ofício foi o senhor Antônio de Quadros, tá? seu Antônio de Barros. Antônio de Quadros. Depois Foi dele, sucedido. o seu Guerino Gaioto. Perfeito. Né? Depois do Guerino Passaram os Gaioto dois. teve mais dois Passaram mais 2. interinos, depois o seu Jová, depois o Antônio Carlos Valentim, vulgo chileno. O chileno. Certo? Grande músico chileno. Até isso aí, até quando oficializou, né? A separação dos cartórios em si, registro e tabelionato, certo? Saíram do fórum, porque o Estado assumiu a parte processual. Tá. Esse é um momento importante também. Né? Houve até uma divisão, talvez, de atribuições para que a justiça, dentro da parte processual, tivesse o seu rito próprio no sentido de tocar a vida, e com isso. E quando é que o seu pai, né, começou a exercer atividade aqui em Orlândia, e de que forma você o sucedeu? Você que é o que veio a ser nomeado. Explica direitinho como é que funcionou essa transição, Ronaldo. O papai veio para cá, assumiu nos idos de 1920 e qualquer coisa, e eu o sucedi no ano de 1967. Fui nomeado através de uma portaria assinada pelo juiz Dr. Zé Goulart Sobrinho, portaria assinada em maio de 67. E pelo secretário da Justiça da época. O seu Joaquim faleceu quando? Seu pai? Em que ano? Então, 77. Foi nesse momento, então, que você o sucedeu. Sucedeu porque quem fosse o substituto, durante 5 anos, tinha o direito, na vacância da serventia, de ser passado a titular. Então, desde então, você começou substituindo o seu pai. Correto. Quando veio a Carta Magna, Constituição Federal, 1988. Aí os cartórios passaram a ser providos mediante concurso. Então, esse é um ponto importante, Sérgio, que está com essa câmera aí. Há, portanto, uma situação, no momento em que havia uma sucessão, e depois, a partir da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, passou a ser feito mediante concurso. Agora, quem estava exercendo a atividade tinha o direito adquirido. Sem dúvida. Foi o que aconteceu com a atividade de vocês. Ou seja, então explica isso em detalhes para a gente, que eu gostaria de ouvir. Não, na época que ele assumiu, foi antes da Constituição, perfeito, tudo normal. Perfeito. Pós-Constituição, certo? Só mediante concurso, que vai ocorrer agora, com a vacância do cartório do Ronaldo, que requereu a aposentadoria. Então, é importante, e até a razão da entrevista aqui, é para que nós pudéssemos prestar uma homenagem por esse trabalho brilhante feito por essa família, né? A gente não consegue conceber a história dos cartórios de Orlândia sem falar do Ronaldo, do Roberto, da Rosilda, do seu Joaquim, né? Que eram realmente pessoas que integravam a vida da cidade. Antes de nós avançarmos nesse tema, eu gostaria de saber, o seu Joaquim era uma pessoa conhecida como comissário de menores, ou era jovem, e ele exercia isso de maneira sem remuneração. E isso prestou uma ajuda muito grande, porque nos bailes de carnaval, aquela história, vem sempre à minha mente a figura dele, que ajudava na fiscalização, e do Rasmin, vestido de fantasia, o seu Aldo de Castro vestido. Isso é uma coisa que me marcou. Explica direitinho esse gosto, Ronaldo, que ele tinha para fazer esse trabalho de comissário de menores. Eu não me recordo quando ele foi nomeado para essa atividade, que sempre exerceu com muito prazer, com muito zelo, com muita dedicação. Sem ganhar um tostão. Livre de qualquer verba, correto? E ele ficou a vida toda
mexendo com essa situação. Ele ficou conhecido também por essa situação, né, de comissário de menores, além de ser tabelião do cartório. Sim, perfeitamente. Era um segundo... Atividade. É como eu com radialista e o outro nas atividades profissionais. Alguma vez, Roberto, o seu Joaquim te chamou a atenção no carnaval? O papai te fiscalizou ou não? Muito. Muito? Principalmente quando eu era menor, de 18 anos. Aí ele fiscalizava, era rigoroso nisso. Então, realmente, pessoal, essa é uma história absolutamente curiosa. Quem é da minha faixa etária, né? A gente lembra com muita emoção, porque é uma figura que marca na gente, né? Daquele senhor que se prestava a fazer um trabalho voluntário, gratuito, podia muito bem ir para casa descansar, e ele fazia como um benefício, uma prestação de serviços à própria comunidade. Agora, voltando àquele tema, né, da sucessão. Vocês que vinham nesse pique todo, você tomou a decisão de se aposentar, porque cansou, chegou algum momento que você achou que era hora de parar, Ronaldo? Eu trabalhei um bom tempo no cartório, correto? E com a idade e tudo, eu achei que estava na hora de parar, porque já não me sentia bem no trabalho por estar perdendo a visão. Eu não me sentia bem e resolvi parar de livre e espontânea vontade, sem ninguém forçar a minha situação, correto? E vocês veem aí que o Ronaldo tem hoje 86 anos e o Roberto tem 76 anos. Quando é que a Rosilda também foi integrada nesse trabalho de participar com vocês lá do cartório? Quando aconteceu isso? Em 1978. Quando o papai faleceu, aí ela foi trabalhar com a gente. Ela tem formação também na área de direito. Professora. Professora. E Quando começou a trabalhar, ela é bacharel em direito também. Agora, uma coisa que me chama a atenção, e é um assunto que a gente quer detalhar, a questão de arquivo. Arquivo físico é muito complicado. Quando é que o cartório de vocês, até pelo excesso de volume físico de papel, pensou em partir para a digitalização? Como é que vocês conseguem fazer isso? E alguns documentos são descartáveis depois de um certo tempo. Explique para mim, Ronaldo, qual é o critério para se descartar um documento que é oficial? Dependendo do documento, existe um prazo para ele ser jogado fora. Eliminado. Certo? Incinerado. E os que não forem incinerados são os livros que estão lá no cartório, que são sempre... Terminou, faz-se a digitalização e o livro físico continua lá no cartório. Então, todo o material de um cartório hoje é exigência para que seja tudo digitalizado, Roberto. Sim, isso vocês fizeram. A parte de escrituras e procurações, essa parte aí está digitalizada desde 75. Que beleza. E é muito importante não só a digitalização, mas um sistema de busca, né? Que basta você mencionar para poder localizar o próprio documento. Com mais rapidez, né? Sim. Porque está tudo em segurança dentro desse sistema, né? Por exemplo, a vida útil de um documento, Roberto, dá um exemplo daquilo que o Ronaldo falou, que depois de um certo tempo você pode eliminar. Qual o tipo de documento que pode ser eliminado a partir de uma idade que ele tenha? Um documento, pelo menos. São essas pastas de recolhimento certidões de negativas imposto, de prefeitura, os impostos também. O recolhido para o Estado, o imposto recolhido para promotoria, para registro civil, gratuito. Pode complementar, Ronaldo. Essa é a documentação que foi exigida naturalmente para ser lavrada uma procuração, para ser lavrada uma escritura, cumpriu o que se tinha de ser feito, com o tempo pode incinerar. Não é a vida inteira que vai ficar arquivado, correto? Uma curiosidade E grande parte hoje também é digitalizada, tá? Tá, perfeito. Agora, uma curiosidade que as pessoas têm, há uma diferença de cartório de registro, cartório de vocês, né? Um outro tipo de cartório. Vocês, por exemplo, podem exercer uma atividade. Nós temos muitos empresários que têm propriedades em outros locais e que querem algum tipo de documento, uma escritura, procuração. Ele pode procurar vocês, mesmo que esse bem, alguma declaração que ele tenha,
envolve uma situação fora de Orlândia? Como é que funciona? Sim, o tabelionato tem essa prerrogativa aí de ser procurado e atender o cliente que procurou. Pode ser de fora, certo? E agora está mudando também, já mudou, a assinatura digital, né? Então a pessoa está fora, o vendedor está fora, o comprador, tudo, já pode assinar digitalmente. Que é o que há de mais moderno hoje, né? Sem dúvida. Até eu imagino que houve o tempo que essa busca de pegar assinatura demandou muito de vocês de ter que viajar, ou era sempre a obrigação do cliente vir aqui? Como é que funciona isso? Não, dependia da transação que fosse efetivada. Perfeito. Ou a gente saía e ia atrás da assinatura, ou eles iriam. Agora, eu permaneci no cartório muito tempo, a gente corria atrás, porque eu sou do tempo que poucos tinham condição de estar de carro para lá e para cá. E então a gente ia. Hoje todo mundo usufrui dessa mordomia de carro, né? Então ficou mais fácil até para o cartório. E agora com a digitalização, então, está indo embora. E chegou a assinatura digital, aí resolveu de vez também, que é uma ferramenta muito importante. Agora, em termos de volume físico de documento, como é que você pode imaginar o tamanho de um arquivo do cartório de vocês que tem tanta história? É muito grande no próprio prédio de vocês? Como é que é feito? Sim, no próprio prédio tem 2 cômodos lá, que nós abrigamos ainda o arquivo do antigo primeiro tabelionato. Que foi anexado ao nosso cartório. Quer dizer, um exemplo prático. Nós éramos responsáveis como guardiãs do arquivo do primeiro ofício também. Que está lá até agora. É uma curiosidade típica de repórter. Qual seria o documento mais antigo que vocês têm hoje no cartório, em termos de data, que ele foi lavrado? Seria o livro de escritura, né? O número 1. De que ano é? Você lembra? Não. Curiosidade? Deve ser 1910. 1910. Quando da fundação da cidade, né? Que maravilha. Isso tudo está digitalizado? Não. Esses velhos, não. Um bom momento para se pensar, talvez, né, de fazer esse processo, porque guarda, sem dúvida, a memória, né? Outra coisa que eu vejo, por exemplo, quando você tem um jornal, né? A família Cividano, jornal antigo, aquele que tinha, aquilo é realmente também um espelho da própria cidade, né? E eu acho, pelo menos imagino, muito importante. Fazendo agora uma análise dessa trajetória. No passado, qual era a grande dificuldade para o exercício da profissão de vocês? Por exemplo, essa questão da distância que vocês iam pegar as assinaturas. Além disso, qual era a coisa que dava mais trabalho para o exercício do trabalho de vocês dentro do cartório, Roberto? Não, tudo dava trabalho, né? Tudo gerava trabalho. Agora eu busquei um gancho. Por exemplo, você ia digitar e tinha a máquina de escrever. Se errasse, tinha que fazer tudo de novo, não era assim que funcionava? Sim. Isso devia ser realmente uma dor de cabeça, não era? Tinha que ser bom datilógrafo. Né? Inclusive, eu trabalhei na parte judicial e o Ronaldo trabalhava no tabelionato. Né? Na parte judicial, eu trabalhava com juiz, promotor, atendia advogados, fazia as audiências. A audiência, o juiz ia ditando e a gente o juiz ia cantando e a gente digitando. Vocês não chegaram a fazer taquigrafia, né, que chama aquele modelo, mas é quase equivalente a isso, que imaginar uma velocidade para poder fazer esse tipo, mas já foi um avanço, né, o uso do computador, porque você pode guardar uma memória e não perde esse trabalho, né? Isso, com certeza, na minha opinião, deveria ser o principal problema que vocês tinham, né, no exercício da profissão de vocês. Uma curiosidade, como é que é estabelecido a remuneração de um cartório? O cartório ganha por documento expedido, é assim que funciona? Ou não? Correto. Existe uma tabela emitida pela corregedoria, correto? Isso aí Essa tabela data de 2001.
Ela vem sendo atualizada monetariamente? Ela é atualizada monetariamente pela UFESP. O FESP. Ah, A UFESP subiu. É uma taxa abaixo da inflação. Abaixo. Então, dá uma defasagem ao longo demais. do Ao 20 longo anos atrás. De 22, Só 23 anos. Né? Dá. Só andando para trás nessa parte. tempo. A remuneração não acompanha o próprio trabalho também, né? Não. Agora, em termos de futuro, imaginar como é que vocês mesmo, e é importante a gente dizer que eles optaram pela aposentadoria, quando o Ronaldo se aposenta, automaticamente aposenta a própria estrutura, e quem está respondendo interinamente pelo cartório de vocês até que se tenha a nomeação por um concurso que vai acontecer, é assim que Sim, acontece? sim. Explica direito isso, só para eu entender. O Juiz juiz... titular nosso, não? É, titular. Não, ele era substituto. Substituto aqui. Ele o juiz é o corregedor Permanente. permanente da comarca, certo? Perfeito. Porque o corregedor geral é em São Paulo. Ele escolheu uma concursada do registro civil daqui. Ela é titular do registro civil, certo? Então, o juiz nomeou ela por 6 meses ser a Então ele interina. está provisoriamente, interinamente. Interinamente. Tá. E isso aí ela vai ficar até que haja a escolha por concurso. Tá, ou seja, é aberto um concurso específico para a comarca de Orlândia ou é feito concursos Não, periódicos? Não, é estadual. Estadual, sim, mas é periodicamente que se faz. Periodicamente faz. Imagino que se tem uma lista para que os candidatos que passaram e foram aprovados... Vem a classificação. Classificação escolhe. Escolhe, né? Tá, e pelo jeito que é a prática da tramitação da justiça, vocês imaginam que isso vai demorar cerca de 6 meses a quase 1 ano para que nós tenhamos Não, vai definitivamente. mais. Vai mais. Vai Eles mais falam nesse prazo, nesse período, mas nós acreditamos que vai longe. Vai uns 2 anos, mais ou menos. A gente tem funcionários que estão lá há muito tempo. Esses funcionários estão sendo aproveitados pela pessoa que... Pela interina. Pela interina. Sim. Eles ficam... aqueles que estão lá ficam... Nós tivemos que homologar. Nós não, o Ronaldo. Teve que homologar todos, despedir todos os funcionários. Certo? Acertou os direitos de todo mundo. Os direitos de todo mundo. Certo? Tá só faltando terminar mais um depósito de fundo de garantia que deu um probleminha. Que não por nossa culpa. Que a Caixa entrou no digital e até agora não tinha conseguido ajustar essa situação. Perfeito. Correto? Agora, acredito que segunda-feira a gente termine isso, que já está demorando demais. Agora, essa interina, ela assumiu contratou. A todos que estavam lá foram todos que estavam lá, menos eu e a Rosilda, que perfeito. Nós já éramos aposentados, resolvemos aposentar junto. O irmão paramos todos nós. Agora, o mais velho carregou os outros também. Os mais jovens. Agora, vocês sempre tiveram atividades pessoais, até para a gente encaminhar para o final da entrevista. Vocês, há um certo tempo, têm propriedade no estado de Minas, é isso? Que vocês têm uma propriedade? Sim. E tiveram até um tempo no estado de Goiás, mas era muito longe, né? Explica para nós como é que é essa trajetória... o estado de Goiás que virou... Tocantins, né? Então é mais a norte de Goiás. Quantos quilômetros daqui? 1.500. Mas é muito longe. Com aquela Belém Brasília. A gente saía daqui com aquela Belém Brasília, saía daqui 11 horas, meia-noite, a noite inteira dirigindo, viajando, para chegar lá 4, 5 horas da tarde. Meu Deus do céu. Chegar no claro ainda. Né? Como é que é a cidade mais próxima lá da propriedade? Era Miracema do Norte. Distante e pacata cidade de Miracema do Norte. A música da Blitz. Eu conheci o rapaz que cantava essa música. Conheceu o Evandro Mesquita? Fomos lá. E aquele caminhão bonito. Ele conheceu o motorista. O motorista. O motorista, ele conheceu que lá. Foi homenageado. Eu não cheguei a conhecer, não. E vocês ficaram lá por quanto tempo?
lá nessa propriedade? Nós Um ficamos bom tempo. uns 16, 18 anos por aí. Mas em decorrência da atividade que a gente exercia aqui, não dispunha desse tempo para estar sempre lá. Então resolvemos vender isso porque não estava dando certo. Até tem um sábio ditado popular que afirma: quem engorda o porco é o zóio do dono. Não é assim que Sem funciona? dúvida. Mas E o vocês olho têm... estava distante, então nós E o desistimos porco, por dessa vezes, não situação. poderia engordar tanto. Agora, vocês têm também Monte Alegre, a terra do abacaxi ali na região de Uberlândia. Isso há quanto tempo que tem essa propriedade lá? Há 47 anos. 47 anos. Essa é mais pertinha, o quê? 300 quilômetros 300 daqui. quilômetros. Uberlândia é 220, 350 quilômetros. 300 redondo. E lá é uma atividade de alguma coisa de agricultura ou pecuária? Não, Qual que é a... Pecuária cria. Pecuária cria. Tá. E isso, naquela época, e a partir de agora, eu imagino que vocês vão ter tempo para se dedicar também a isso, né, de fazer. Embora eu tenha visto que vocês estão no prédio lá da Imobiliária Conquista, que é de vocês também. Algum projeto para aproveitar essa relação boa que vocês têm para atuar como corretor ou isso não foi pensado? Não, eu Conquista, quem trabalha lá, eu tenho um filho que trabalha lá. Sim, perfeito. Que faz corretagem lá. O prédio, E o prédio é ficou meu, para o tá Ronaldo, certo. que era herança de família. Família. Né? E ganhando algumas partes ideais de irmãos. Perfeito. Que sabia que eu tinha trabalhado muito mais que eles não tinham essa atividade no cartório, e alguns irmãos passaram para mim a herança que eles tinham lá. Que maravilha. Quase todos. É porque dos 7, rigorosamente, 3 têm a ver diretamente, né? Você primeiro, depois o Roberto e a Rosilda. Os demais todos têm a sua vida profissional muito bem resolvida, né? Inclusive a sua irmã, que é a mais velha, é advogada. Rosane. O marido é advogado. Marido, e doutora os filhos. Guiar. E os filhos. E os filhos, perdão. Mas ela trabalha no escritório. Agora que parece que ela vai uma vez só por mês para fazer os acertos de caixa. Pegar o que lhe é de direito. É mais ou menos assim. Agora, foi uma alegria muito grande ter recebido vocês. Eu tenho certeza que a gente diz isso, né? Cartório são os irmãos aqui, a gente sabe. Como tem os outros segmentos também, né? De outro tipo de cartório, como foi no passado o nosso querido saudoso Haroldo Jader Morandini, um menininho, né? Que a gente tem essa marca também guardada, com um sentimento muito bom de gratidão para eles, né? E eu fico muito feliz de ter podido ter a oportunidade, o canal, de registrar isso, né? Eu só tenho uma curiosidade, cita para mim, para agora sim a gente finalizar, Roberto e Ronaldo, algumas pessoas que têm esse parentesco dentro da família de vocês aqui. Orlandinos que são do núcleo da dona Lourdes e aquelas que são ligadas ao seu Joaquim. Por exemplo, a família Rodrigues, né? Que é muito conhecida também. Eu acho que só sobrou o Zé Milton, que é oficial de justiça, que mora aqui da família, os demais moram fora, é isso? Dos primos vivos, só Zé Milton e os 2 irmãos dele. O Zé Eduardo? Zé Ricardo e Zé Eduardo, médicos em Franca. Um é em Botucatu, o outro em Franca. O Zé Eduardo é em Franca, tá? Isso. Inclusive meu amigo de tempo de escola. Quem mais assim que tem parentesco com os Machados? Nós temos aqui? a família de Giovanni. De que maneira, Roberto? A mãe do... A Leonor era irmã... Leonor e irmã da mamãe. Mamãe, da Lourdes. Tivemos a família Bourguignon. Bourguignon também. A Palmira, irmã da mamãe. Palmira, era a madrasta dos Bourguignon. Gessner, Arnaldo, Pedro... Então, vocês a Hebe. Tudo. A Hebe... Dona Hebe é a professora? Não. É a Hebe que era professora? Não, irmã não, aquela é a Hebe, professora Oliva. Oliva, tem razão. Do Jarbas. É parente do seu Ivan. Perfeito. O Vitor Pérez
Vitor Pérez, casado com a Hebe. Essa Hebe que Bordignon. era... Vitor Pérez irmã- era primo da mamãe, primo primeiro. Então vocês veem aí que a família realmente tem essa participação que faz parte da história de Orlândia. A casada com o Romano Nonino, prima da mamãe, Pérez. Realmente, porque o segmento, né, tem também o Rodrigues, mas Pérez, né, no caso que você acabou de dizer, né, que acabou tendo esse vínculo e essa presença de tantos parentes da própria família de vocês aqui na própria cidade de Orlândia. Sem dúvida. Meus amigos, muito obrigado de você estar aqui. Fica à vontade, Ronaldo. Quer dar um recado final para quem está te acompanhando, para os seus amigos, aqueles que conviveram com você? Eu faço questão que você tenha essa liberdade de trazer o seu testemunho do amor que você tem por Orlândia, isso eu sei que você tem muito. Eu só posso dizer que a vida inteira eu vivi no cartório. O que eu podia dedicar, eu fiz. E nesse meio tempo tive muitos clientes, amigos, era uma amizade com os clientes, certo? Então isso foi muito bom para mim, que me dava mais força para exercer a minha atividade. O carinho, o amor que eu sentia que os clientes tinham por mim. É uma sensação de dever cumprido. Sem dúvida, sem dúvida. Roberto, gostaria também que você expressasse... A mesma coisa. Eu sempre me dediquei muito ao atendimento. Atendia todo mundo, certo? Não gostava de ver gente esperando, né? Mas o que era possível, eu fiz. Muito bom. Tá aí, portanto, pessoal, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Um belo passeio pela história de Orlândia. As presenças de Ronaldo e Roberto Rodrigues Machado. Eu tenho certeza que você gostou desse episódio.